Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é maravilhosa porque os escritores, os autores vão tratar como os judeus interpretam a Bíblia e aqueles textos famosos que nós cristãos interpretamos e apontamos para Cristo Jesus, como lidar com essas versões, com essas diferenças desses textos. Porque quando você pega o Novo Testamento, passagens famosas como Isaías 53, Isaías capítulo 7, Gênesis capítulo 1, a criação, né? Que nós temos um entendimento, e os judeus têm um outro entendimento, totalmente diferente. Por isso que o cristianismo é totalmente diferente do judaísmo, apesar que o cristianismo saiu do judaísmo. Os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus. Por 10 anos a igreja foi totalmente judaica, ali em Atos dos Apóstolos. Depois que a igreja vai para Samaria, Judéia e confins da terra. Então o cristianismo sai do judaísmo. E esse livro aqui, a Bíblia com e sem Jesus, como judeus e cristãos leem as mesmas histórias com diferentes perspectivas, de M. Gill Levine e Mark Ziv Butler. Uma obra da Thomas Nelson, maravilhosa. Faz tempo que eu tenho essa obra, mas agora que eu estou fazendo um review. E essa obra ela foi lançada aqui no Brasil em 2022. Portanto, aí já fazem 2 anos. 2 anos. Olha aqui que é a capa maravilhosa, né? As folhas são amareladas. E a obra tem no total... Vamos pegar aqui, ó. No total, tem as folhas em branco, mas total, ó, 376 páginas. 376 páginas, tá certo? Quem é M. Gill Levine? Ela tem outras obras escritas, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. M. Gill Levine é professor universitário de Novo Testamento e de estudos judaicos, além de professora da cátedra Mary Jane Wharton de estudos judaicos na Vanderbilt Divine School e no departamento de estudos judaicos. Se não me engano, ela é judia, se não me engano, tá? Também lecionou na Swarthmore College, na Cambridge University e no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Olha só o currículo da mulher. É autora de muitos livros, entre os quais O Judeu Mal Compreendido, Contos de Jesus, e também coeditora dessa obra aqui, tá? Que você que sabe ler inglês, por gentileza, leia. Eu não vou me arriscar. E tem também uma obra que foi traduzida aqui, decifrando as palavras difíceis de Jesus, que é dela também. E o Mark Ziv Butler é professor ilustre da cátedra Bernice e Morton Lerner de estudos judaicos no departamento de estudos religiosos da Duke University. Também lecionou na Brandeis University e na Universidade de Yale, na Brown University, na Wesley College e na Middlebury. Rapaz, meu inglês está péssimo, hein? Eu não falo inglês, querido, então perdão aí. E na Middlebury College. É autor de muitos livros, entre os quais Como Ler a Bíblia, a criação na história do Israel, no Israel Antigo,
e também coeditor, né, dessa obra aqui que ele escreve junto com a M. Gill Levine. Então, são dois especialistas, doutores, né, nos estudos judaicos. Então vamos aqui, ó. A tradução é do Maurício Bezerra. Eu tenho ele no Facebook. Muito boa tradução, tá? Todos os livros deles, todos os livros que ele traduz, é excelente a tradução, porque para ser tradutor, gente, tem que conhecer muito bem o idioma, tá? Não é porque você sabe o idioma que você vai ser um tradutor. E o Maurício Bezerra é top, as traduções dele. Vamos correr aqui, ó. Aqui está o sumário. A obra é dividida em 13 capítulos. Você tem agradecimentos, prefácio, nota sobre traduções e reduções. Primeiro, sobre as Bíblias e seus intérpretes. É o capítulo 1. As mesmas histórias em Bíblias diferentes. As Bíblias judaicas e cristã. Sobre a interpretação, interpretando textos divinamente revelados. Interpretação judaica. Para cada 2 judeus, 3 opiniões diferentes. Interpretação cristã, alinhada com a crença. Então tem a crença ali, ou dogma, né? E normalmente a igreja segue aquele dogma, aquela linha, aquela interpretação. Capítulo 2. O problema e a promessa da profecia. Aí profecia, textos fora de contexto, polêmicas e possibilidades. Capítulo 3. A criação do mundo. Tá? No princípio, que aparece ali em Gênesis. Pondo em ordem no caos, vento, espírito, sabedoria, logos. Façamos o ser humano, a interpretação judaica posterior. Isso aqui é interessante, gente, porque quando Moisés estava escrevendo, eu vi o doutor Edson Faria de Francisco, doutor em hebraico, ele falou uma coisa e é verdade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, todas as nossas traduções em português, as nossas versões em português, traduziram o Espírito com letra maiúscula. Só que o Edson Faria de Francisco vai falar que pelo contexto ali não é Espírito Santo. Porque ali no contexto é sopro, vento. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? E o vento do Senhor soprava sobre a face das águas. Essa é a tradução, ou a melhor tradução. Só que no decorrer dos séculos começaram a se interpretar como sendo o Espírito Santo. Elias, mas tem algum problema nisso? Não. O Espírito Santo, como ser divino, vai aparecer em outros textos. Não no capítulo 1, versículo 2. Eu concordo com a interpretação do Edson Faria de Francisco. E tem outros autores também. Só que ninguém questiona, né, gente? Ninguém questiona. Porque é um texto de 4.000 anos, o texto de Gênesis. Então, eu não vejo ali... eu não sou hebraísta, tá? Longe disso. Mas já conversei com vários hebraístas. Inclusive, meu professor de hebraico, na faculdade, me falava isso. Só que ninguém questiona, porque já está tão comum a tradução para o Espírito Santo, que se movia ali ou pairava sobre as águas, que ninguém questiona. Mas, pelo contexto... ali é vento, sopro. Apesar que a palavra espírito, né, é sopro, vento. E é o contexto que vai definir se é o Espírito Santo de Deus, o ser divino, ou se é um vento mesmo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, tudo leva a crer que era o sopro, é o vento. Tá? Uma forte tempestade ali. Tá bom? Como eu falei para vocês, pela questão... pelo contexto. Enfim. Então tá aí, ó. Façamos o ser humano, a interpretação judaica posterior. Vamos correr aqui, ó. Capítulo 4. Adão e Eva. Morte, domínio e divórcio. O Jardim do Éden. Você tem a interpretação judaica e a interpretação cristã. Aí, ó. Comendo do fruto proibido. Menções ao Jardim do Éden em livros da Bíblia, além do Gênesis. Pecado original da Bíblia hebraica. Os judeus não creem nisso. Em pecado original. Não creem nisso. Adão e Eva no judaísmo antigo. A tradição judaica posterior. Capítulo 5. Aqui é interessante também. Todos os capítulos são, né? Aqui ele vai trabalhar o texto de Hebreus. Tu és sacerdote para sempre
segunda ordem ali de Melquisedeque, né? O sacerdócio do antigo Israel, Jesus, sumo sacerdote, segunda ordem de Melquisedeque. Gênesis 14, primeira menção de Melquisedeque. Salmo 110, salmo de realeza enigmático. Melquisedeque na tradição judaica posterior. Aí você tem o problema, tá? Ali da substituição na epístola aos Hebreus, que ele aplica e faz uma comparação como o sacerdócio de Melquisedeque, ou o próprio Melquisedeque, apontava para Cristo. Ele vai trabalhar, né? Ambos os autores aqui vai trabalhar essa questão. Muito bom, muito bom. Olho por olho e dê a outra face, o capítulo 6. Pausa aí para vocês lerem. O capítulo 7, beba o meu sangue, sacrifício e expiação. Tá? Que é o cordeiro sacrificial, os sacrifícios do antigo Israel, a Páscoa. E eles falam com propriedade, porque são eruditos em Antigo Testamento. Tanto a M como o Mark. São eruditos. Tá aí, ó. O sacrifício humano na Bíblia hebraica, a expiação sem sacrifício, o sacrifício no judaísmo pós-bíblico, o sangue da circuncisão, o sangue da aliança. Capítulo 8. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, ou um filho. Esse texto também é muito polêmico. E os judeus falam que Mateus, o evangelista, errou feio, porque há palavras diferentes. A palavra para virgem é uma no hebraico, a palavra para moça ou jovem é outra. Tá? Então é um debate muito grande sobre essa questão aqui. Nós cristãos aplicamos Isaías 7,14 a Cristo Jesus. Os judeus não. Para eles é uma blasfêmia, até porque eles não têm Jesus como o Messias, né? O judaísmo ortodoxo. Para cumprir o que foi dito, Isaías em seu contexto, de jovem a virgem, da predição à polêmica. Capítulo 9. O servo sofredor de Isaías, tá? Isaías 53, que nós aplicamos a Cristo, né? Os judeus não. Para os judeus, o servo sofredor é Israel. Capítulo 10. O sinal de Jonas. Jesus e o sinal de Jonas. A história de Jonas, esse é o contexto histórico antigo. Muitos pensam que a história de Jonas é uma parábola, não é real, tá? Há várias perspectivas de interpretação sobre o livro de Jonas. É claro que para nós, cristãos, o livro é literal, tá? Para os judeus, não. Muitos judeus interpretam que não. Capítulo 11. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é o Salmo 22, que é a citação de Jesus na cruz. Ele cita esse salmo. Capítulo 12. O Filho do Homem, tá? O Filho do Homem. Você pode pausar para ler aí. E o capítulo 13, a conclusão, né? Da polêmica à possibilidade. A nova aliança. Naquele tempo, diz o Senhor, citando aqui o texto de Jeremias 31, do 31 ao 34. Nesse interim, o que aprendemos? Que acaba, aí você tem um índice de passagens bíblicas e fontes antigas e um índice remissivo. E o índice remissivo, ele vai te dar tudo, tá? Em ordem alfabética de A a Z, que ele tratou aqui, que ambos tratam no livro. É o índice remissivo. Então você vai lá no índice remissivo, na página 361, e vai estar todos os assuntos que será abordado ou foi abordado em todo o livro. Vamos pegar o capítulo aqui, ó. Deixa eu pegar um capítulo aqui. Ó, capítulo 8, página 214. Ó. A virgem conceberá e dará à luz um filho, ó, para cumprir o que foi dito. Depois de uma genealogia que começa com Abraão e vai até Jacó, pai de José, Mateus 1,16, o Evangelho de Mateus registra que José tinha descoberto que Maria, a mulher que tinha desposado, estava grávida. Ele sabia que o filho não era dele, já que ele e Maria não tinham consumado o seu relacionamento. Em vez de criar um escândalo, José, a quem Mateus chama de homem justo, resolveu se divorciar de Maria secretamente. Não há menção e nem é preciso de nenhum julgamento público, muito menos de apedrejamento. O leitor que conhece as Escrituras de Israel pode muito bem imaginar o que acontece em seguida. A referência a um José
filho de Jacó, o faria lembrar-se de José, filho de Jacó, do livro de Gênesis. Esse José antigo, mais conhecido hoje por ter uma túnica super colorida, também teve sonhos premonitórios e salvou sua família de fome, providenciando que houvesse comida armazenada no Egito. Tá? O José de Mateus tem um sonho, e nesse sonho um anjo lhe diz, que é um anjo Gabriel. Aí está o texto, né? Que o anjo fala: não teme aceitar Maria como esposa, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo, tal. O texto é conhecido. Mateus capítulo 1, do 20 ao 23. Tá? Então você já vê um paralelo entre o José do Antigo Testamento e o José, pai adotivo de Jesus, no Novo Testamento. O que o Senhor disse era pelo profeta se refere a Isaías 7,14. Essa, que é o texto aqui de Mateus capítulo 1, né, do 20 a 23. Essa é a primeira das várias citações de cumprimento de Mateus, tá? Que ele vai citando a Escritura. E isso foi para que se cumprisse a Escritura, segundo o profeta. Às vezes ele vai citar Isaías e outros profetas. Está aqui as passagens de Mateus, aonde ele vai citar o Antigo Testamento como se cumprindo em Cristo. Isso sem mencionar a fórmula de cumprimento. Ao marcar os acontecimentos e as frases como uma referência aos textos sagrados, Mateus reforça o vínculo de Jesus com Abraão e Davi, Moisés e Israel. A primeira citação de cumprimento também fornece parte da estrutura desse evangelho. O primeiro capítulo de Mateus contém a promessa: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E o evangelho termina com a promessa de Jesus aos seus discípulos, estendida aos leitores de Mateus: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em seguida, o anjo informa a José que Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Essa associação entre o nome e a vocação é evidente no hebraico. O nome carrega um significado muito grande, né? No Antigo Testamento. Aqui, os autores vão trabalhando, né? De forma espetacular, mas deixa eu correr aqui. Você tem as notas de rodapé, tá? Vai dizer aqui, ó: o Evangelho de Mateus é o único texto do Novo Testamento a citar Isaías 7,14 com relação a Jesus, ou afirmar de forma clara que Maria era virgem na época em que Jesus foi concebido. Lucas pode dar a entender essas ideias quando o anjo Gabriel diz a Maria. Aqui está o texto de Lucas. Tá, Lucas capítulo 1, do 31 ao 35. Aí continua. Aí eles vão citar aqui os apócrifos, né? Que são os livros não inspirados, não canônicos. Os textos apócrifos posteriores ampliaram o uso da citação de Isaías 7,14 para apresentar um aviso da virgindade perpétua de Maria, de acordo com o livro chamado Proto-Evangelho de Tiago, ou seja, um pré-evangelho atribuído a Tiago, irmão de Jesus, entendido aqui como filho de José de um casamento anterior. Mas aqui é um pseudônimo, né? Não foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu esse evangelho. Foi alguém que usou o nome de Tiago para dar autenticidade e credibilidade ao seu escrito, mas não foi Tiago que escreveu. Isso era muito comum naquela época, usar o nome de uma figura famosa para ter credibilidade, né? Ou a obra ter credibilidade. Enfim. Depois, eles irão tratar Isaías em seu contexto histórico, tá? No capítulo 7 ali. Eles vão tratar do contexto histórico. É uma pena que não dá para ler. Ó, traz todo o contexto ali. A questão do ímpio rei Acás, que ele pede. Isaías falou: ó, pode pedir um sinal que Deus vai dar. E Acás rejeita, não quer sinal de Deus nenhum. Mas Isaías dá. Fala: vou te dar um sinal, seu miserável. A virgem conceberá, papá. Aí o judaísmo entende que esse texto se cumpre quando o Ezequias nasce. Ezequias é o Emanuel, segundo o contexto ali e segundo a visão
judaica. Então eles acham um absurdo pegar esse texto e apontar para Jesus, para o Messias, e eles dizem que Mateus errou feio ao fazer essa citação, porque Mateus está usando a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o hebraico. Ou melhor, a tradução do Antigo Testamento para o grego. A tradução do hebraico para o grego. A Septuaginta. Mas repetindo mais uma vez aqui, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. O grego é a língua do Novo Testamento, tá? É a língua que foi escrito no Novo Testamento. Então, traz aqui todo o contexto histórico para você. Ali o texto envolve também a profecia sobre a Síria, tá? Tem todo o contexto histórico aí. Olha só. É muita coisa. Maravilhoso. Todos os capítulos são maravilhosos. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Aí aqui tem a controvérsia de jovem a virgem. Uma jovem não necessariamente era virgem, porque naquela época as mulheres se casavam com 14, 15, 16 anos. Já eram casadas, tá? Maria tinha aproximadamente 17 anos. 18 no máximo, tá? Ó, de jovem a virgem. Em vez de traduzir Alma como uma jovem com a idade para se casar, utilizando a palavra grega neanis, como era de esperar, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, apresenta a palavra partenos. Por causa dessa palavra em particular, tem início séculos de debates entre judeus e cristãos e testes de ortodoxia internos entre os próprios cristãos. Partenos é a palavra que está por trás de Partenon, o nome do templo grego dedicado à deusa virgem, né? Atenas. Segundo a mitologia grega, era filha de Zeus. Também está na origem da palavra partenogênese, que significa a reprodução por meio de um óvulo não fertilizado, isto é, uma concepção que não exige espermatozoide, né, masculino. Entretanto, nem todo o uso de partenos denota uma pessoa virgem no sentido de uma pessoa que não tem experiência sexual. A palavra também pode significar jovem, conforme vemos na história de Diná, a filha do casal Jacó e Lia. Em Gênesis 34:3, o texto hebraico descreve Diná duas vezes como Nahar, uma moça, e ela tinha acabado de se envolver em um ato sexual, então não era mais virgem, né? Ainda assim, a Septuaginta usa partenos nos dois casos. Você tem as notas de rodapé. Continuando. Quando se faz uma comparação com a palavra inglesa maid, temos uma demonstração de como a palavra partenos assume conotações diferentes dependendo do contexto histórico e literário. A palavra maid surge no século XII na Inglaterra, onde aparece com abreviações de maiden, isto é, significando tanto virgem quanto moça solteira. Naquela época, moça solteira e virgem eram sinônimos. Um maid era uma mulher com um maidenhead, isto é, um ímen. Portanto, supunha-se que as bridesmaids, damas de honra, fossem virgens, como a namorada do Robin Hood, Maid Marian. Posteriormente, a palavra maid deixou de se referir a uma virgem, que supostamente se tratava de uma jovem moça, para se referir a uma moça jovem, supostamente virgem.
começando a aparecer em nomes compostos como milkmaid, ordenhadora, e posteriormente barmaid, garçonete, e mattermaid, guarda feminina de estacionamento. Com o passar do tempo, a conotação de virgindade se perdeu. Ainda hoje temos damas de honra, mas tanto a vida sexual delas quanto a vida sexual da noiva estão fora de questão. É possível que o escriba que traduziu Almar, a palavra hebraica, né, como Partenos, tenha tido a intenção de sugerir que a mulher em questão era virgem. A palavra seguinte, que se constitui no adjetivo hará em hebraico, com o sentido de estar grávida, é traduzida para o grego como gastri exei, em seu ventre terá. O verbo está no futuro, o que indica que a mulher ainda não está grávida. Portanto, o texto grego diz que a virgem conceberá. Ele não propõe um milagre de forma clara, ou pelo menos não indica nenhum milagre maior do que qualquer outra concepção. Assim, no grego, Isaías aponta para uma moça que ainda é virgem e prediz que em breve ela ficará grávida. Assim, na versão grega de Isaías, o rei tem mais tempo para confiar na segurança de Judá. A mulher que ainda não está grávida, primeiramente terá que conceber a criança, deixando de ser virgem nesse momento. E só depois o seu filho, Emanuel, nascerá, receberá seu nome e finalmente ingerirá alimento sólido. Por fim, enquanto o texto hebraico afirma que ela dará nome ao filho, o texto grego retrata que Isaías diz ao rei: você, singular, chamará o seu nome de Emanuel. Então Mateus apresenta mais uma troca nessa predição. Mais uma troca, né? Em vez de dizer ela chamará o seu nome, que é o texto massorético aqui, ó, texto hebraico, ou você chamará o seu nome, Mateus diz: eles o chamarão. A referência de Mateus não é a Maria e José, mas aos seguidores de Jesus que o identificarão como Deus. Para os escritores dos evangelhos, do mesmo modo que para os rabinos antigos, pode-se tomar liberdade com a citação do texto, para mudá-lo, né? Nem o hebraico, nem a Septuaginta apresentam algum sinal milagroso. Também não antecipam o cumprimento do sinal séculos depois de ter sido concedido. Antes de Mateus, nenhuma das versões foi citada com relação a alguma figura messiânica. Somente quando os seguidores de Jesus começaram a proclamar que o seu nascimento foi milagroso, o texto de Isaías 7,14 foi apresentado de forma retrospectiva como texto fora de contexto. E Mateus ele escreve para quem? Para judeus, né? Por isso que ele cita muito o Antigo Testamento. Tá? Vai continuar aqui, ó, o texto. Tá? E aqui ele vai falar, ó. Ambos vão falar, os autores vão falar, ambos, né? Da predição à polêmica. Embora o Novo Testamento, somente o Evangelho de Mateus cite Isaías 7,14, os autores posteriores utilizaram esse versículo em seus debates contra os judeus que não eram messiânicos, bem como contra outros seguidores de Jesus, cuja cristologia eles achavam deficiente. A próxima citação de Isaías 7,14, com relação a Jesus, que temos à disposição, aparece no livro de Justino Marte, intitulado Diálogo com Trifão. Trifão era um judeu. E Justino Marte foi um dos pais da igreja, né? Apologista. Cerca aí do ano 160 depois de Cristo. Justino, que viveu de cerca de 100 até 165, nasceu em Samaria e tinha pais pagãos. Ele foi um dos principais apologistas cristãos e buscou demonstrar ao Império Romano que o cristianismo não se tratava de uma seita subversiva ou depravada, mas de um movimento filosoficamente lógico e moralmente ético. Recebeu o título de Marte quando ele e seus discípulos se recusaram a renunciar à fé. Aí vai citar aqui esse diálogo com o judeu Trifão, que ele cita Isaías 7,14, né? Para provar que Jesus é o Messias, que Trifão não cria nisso. Então, gente, olha, é uma obra maravilhosa. Vou parar por aqui por causa do tempo. Tá? Então, ambos abordam de uma maneira bem respeitosa, equilibrada,
dando aí a visão, como os judeus entendem o texto, e também a visão cristã, a visão do cristianismo, sobre o mesmo texto, que é totalmente diferente. Os judeus não têm o Novo Testamento como palavra de Deus. Para eles é só o Antigo Testamento. Para nós não. É o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus não consideram o Novo Testamento como palavra de Deus. Eles acham um absurdo. E quando eles leem o Novo Testamento, eles ficam assustados. Eles não toleram. Uma coisa que eles não aceitam. Para eles, palavra de Deus é de Gênesis a Malaquias. Para nós não. Para nós é de Gênesis a Apocalipse. Então, é um assunto maravilhoso, que desperta curiosidades. E essa obra é preciosa, maravilhosa. Se você não tem ela, compre, Se um dia você encontrar com um judeu aí, você pode argumentar, debater, Isso é muito bom, conversar. E se vocês gostaram dessa obra aqui, de mais uma dica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.